Nós estamos entregando desde já, eu acho que o Pedro já colocou nos grupos, o pão diário dessa semana, são os mesmos textos da semana passada, só que com alguns trechos em 4 versões. Tá? Ele está em PDF, vai ser distribuído para todos nos grupos. Se você não está em um dos nossos grupos, fale comigo, fale com o Pedro, que a gente passa para você na hora, ok? Para que nós tenhamos uma compreensão mais ampla dos textos que estamos abrindo nesse tempo. Então nós vamos trabalhar em 4 versões. ARC, Almeida Revista e Corrigida, KJA, King James Atualizada, BKJ, King James Fiel de 1611 e NTLH. Não, perdão, NBV, Nova Bíblia Viva. Ok? Então todos os textos estão em 4 versões. E lá no finalzinho do Pão Diário, eu trago uma palavrinha pedindo a vocês que leiam pelo menos 3 vezes. São 2 versículos, alguns são 4 ou 5, coisa que você consegue fazer rapidamente. Porque é importante termos a compreensão textual daquilo que estamos abrindo, acerca das considerações sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Ok? Abram sua Bíblia comigo, por favor, Gálatas capítulo 1. Por que a importância de estarmos abrindo esses textos e considerando acerca do Evangelho de Jesus? Gálatas capítulo 6, perdão, capítulo 1, a partir do 6. Eu falei uma coisa na semana passada que alguns irmãos ficaram meio confusos e eu gostaria de esclarecer. Na Trinitariana, a versão talvez mais comum que a gente tenha, o apóstolo Paulo começa dizendo: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Eu comentei com vocês que existe uma coisa na língua portuguesa que às vezes a palavra ela tem uma conotação positiva ou uma conotação negativa. Por exemplo, se eu olho para se eu falo a seguinte oração acerca de alguém: o fulano de tal está um gato. É positivo ou negativo? É positivo, você entende que a pessoa está bonita. Mas se eu digo assim: aquele indivíduo foi um gato e roubou a minha bicicleta, é positivo ou negativo? Então a mesma palavra ela pode ter uma conotação positiva ou negativa, dependendo do seu contexto semântico. Isso se chama prosódia semântica. Certo? Prosódia semântica. Quando a tradução da contemporânea diz maravilho-me, comumente a ideia de maravilhar-se tem uma conotação positiva, né? Estou maravilhado, quer dizer, estou contemplando alguma coisa que me traz a ideia de que aquilo é uma maravilha. E na verdade o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele está assustado, ele está espantado. Então alguns irmãos ficaram pensando: mas como assim? Nossa, mas essa versão e tal. Então o texto aqui representa a admiração do apóstolo Paulo. Ele está dizendo: nossa, eu estou assustado, eu estou admirado de
Como tão rapidamente vocês deixaram o evangelho de Jesus para um outro evangelho? Como vocês tão depressa passaram daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho? E mais adiante ele vai dizer, o qual não é outro. Olha o 7. Mas é que alguns que vos inquietam querem transtornar o evangelho de Cristo Jesus. A ideia de perverter. Alguém tem outra palavra aí? Qual é a outra? Oi? Corromper. Essa é a ideia. Então, a importância de estarmos retomando o entendimento acerca do que é e das implicações do Evangelho de Cristo, é porque se neste tempo, o apóstolo Paulo já dizia que entre os Gálatas, alguns já estavam corrompendo este Evangelho, quanto mais hoje. Neste caso, era uma corrupção do Evangelho em função da judaização, do retorno aos parâmetros judaicos, da imposição dos elementos rituais da lei para aqueles que faziam parte da igreja. Hoje, nós temos a perda da essência do Evangelho. A essência do Evangelho é o próprio Jesus. E a grande dificuldade da nossa geração é o Evangelho sem Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos capítulo 1. O verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Podem ler, por favor? O verso 16 e o verso 17. Leiam juntos, mesmo que a versão seja diferente, não há problema. Vamos lá? Por quê? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, da fé para a fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Alguém tem uma versão que não diz Evangelho de Cristo, mas diz apenas, não me envergonho do Evangelho? Levante sua mão alto. Isso. A maioria das versões não traz a expressão de Cristo. Acredito que talvez a Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva, a NBV, seja a versão mais interessante. Alguém tem a NBV aí? Nova Bíblia Viva. É essa aí. Essa versão aí. Porque eu não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo. Apesar dessa palavra de Cristo não estar
na expressão original, a perda do entendimento do que é euangelion é que traz essa dificuldade. Porque a boa nova, ela é o próprio Cristo. O Evangelho não é alguma coisa que procede dele. O Evangelho é Ele mesmo. Porque nele se encerra todas as coisas. Nele fomos eleitos, nele fomos predestinados, nele fomos remidos, nele fomos comprados, nele fomos nascidos de novo, nele fomos batizados no Espírito. Tudo aquilo que provém de Deus para a salvação do homem está em quem? Em quem? Nele. Nele quem? Então a boa nova diz respeito a quem? A Ele, e não somente aquilo que demanda dele. Estão entendendo? Nós vamos encontrar vários lugares no texto, no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, falando o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo, o meu Evangelho. E o entendimento claro que nós temos de Evangelho é que essa boa nova, essa boa notícia, não é apenas aquilo que Jesus faz, mas é Ele mesmo. Não estão me entendendo? Está complicado? Talvez para os irmãos que convivem comigo já há bastante tempo, tenham ouvido de mim há mais de 20 anos, que viver em Cristo Jesus significa que eu vivo nele e ele vive em mim. Entender isso é bem mais simples. Porque o Evangelho real, Silene, não é aquilo que Jesus me dá, é Ele em mim. Aquilo que me faz viver isso, Macaulay, não é o que resulta de Jesus por eu crer nele. É a minha fé nele e a fé dele em mim, para que eu possa crer nele. E crendo nele, eu possa viver o Evangelho, que é Ele mesmo. Eu creio que à medida em que nós formos abrindo os textos, talvez isso vá se tornando mais e mais claro, mas hoje eu gostaria de abrir com vocês Romanos, capítulo 16. O verso 25. O apóstolo Paulo aqui, ele vai começar a descrever a natureza que ele chama de meu Evangelho. Vamos ler? 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, de acordo com o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto ou guardado, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo
o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé. Todas estas questões que o apóstolo Paulo aborda nesses 2 versos estão intimamente ligados com a natureza do Evangelho de Cristo Jesus. Esse será o primeiro fragmento que vamos expor textualmente. O que é a exposição textual? Palavra por palavra. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Abra comigo, por favor. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos começar no 13. Esse é outro texto que vamos abrir para uma análise textual. Vamos ler juntos? Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, leiam comigo, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer que dá graças a Deus, porque Deus elegeu os nossos irmãos desde o princípio para a salvação, porque Deus os santificou pelo Espírito e pela fé da verdade. E isso só foi possível porque eles foram chamados para alcançar a glória de Cristo por meio do quê? Nosso Evangelho. Está claro? O que o Evangelho faz? Não, ele tem uma palavrinha que está aí. Essa palavrinha que eu quero. Porque pelo nosso Evangelho porque pelo vosso Evangelho vos chamou. Já pararam para pensar nisso? Somos eleitos, recebemos o Espírito, pela fé da verdade, mas quem nos chamou a isso foi o Evangelho. Já tinham pensado nisso? O Evangelho é aquilo que nos chama. Chama a quê? Agora sim, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Evangelho faz? Isso. O que significa isso? O que significa entendermos que o Evangelho nos chama, ou pelo Evangelho nós fomos chamados?
Alguém se arrisca? Oi? Conhecimento da leitura. Pouco mais do que isso. Nos chamou para... Como você consegue isso? Crendo nele. Então ele chamou você para quem? Para ele. O chamado do Evangelho aponta para quem? Sim, ele vai dizer, porque vocês receberam pelas tradições, por epístola, por carta, o ensinamento para isso. Mas o ensinamento aponta para quem? Para o Evangelho. O Evangelho faz o quê? Nos chama. Para quê? Para Cristo. Há um sentido interessante na palavra utilizada pelo apóstolo Paulo, o verbo kaleo. Ele é usado em alguns outros termos, por exemplo, eclesia, onde você tem duas palavras ou dois termos, uma preposição para fora, ek, e o termo kaleo, chamar. Quando você junta as duas palavras, ekaleo. Sabe de onde vem a palavra eclesia? É a palavra traduzida por igreja, aqueles que foram chamados para fora. Kaleo também está na natureza do nome dado ao Espírito Santo. Paráclito. Para, kaleo, chamado para perto. Talvez a coisa mais interessante é que um sentido muito claro do verbo kaleo está no fato de nomear. Sabe o que é nomear? Dar um nome. Ser chamado, dentre outros. É o Evangelho de Jesus que nos separa. É o Evangelho de Jesus que nos chama, que nos atrai. Esse texto vai ser exposto com muito cuidado, talvez por alguns domingos. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Vamos ler? Porque o nosso Evangelho não vos foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, e por amor de vós. E o verso 6 diz: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor,
recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. O que o Evangelho fez com os irmãos de Tessalônica? Os transformou em imitadores de Jesus. O nosso Evangelho não foi ministrado a vocês apenas por palavras, mas em poder e no Espírito Santo. E esse Evangelho foi recebido com muita certeza. E por meio desse Evangelho vocês foram feitos imitadores do Senhor. Esse é outro texto que nós vamos abrir. O resultado do Evangelho, o produto do Evangelho, é o quê? Nos tornar imitadores de Jesus. Colossenses capítulo 1. Todos esses textos estão no pão diário. Nós estamos entrando nisso para valer. Um pouquinho, queridos, deixa eu só conferir uma coisa aqui, rapidamente. Colossenses 1, começando no 18. Vamos lá? Ele é a cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas que estão na terra e as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Qual é o aspecto que o apóstolo Paulo nos abre aqui? O Evangelho nos chama para a salvação? Sim. Ele é o poder para isso? Sim. Mas o Evangelho não é apenas alguma coisa que nós recebemos, é alguma coisa naquilo que precisamos permanecer firmes. Ele diz que tudo isso que ocorreu antes, ele descreve toda essa ação
de Deus, a plenitude de Deus habitar em Cristo, fazer a paz pelo seu sangue, nos transformar de inimigos e estranhos, para nos reconciliar com Ele, para nos apresentar santos, irrepreensíveis, indesculpáveis ou inculpáveis, santos, repreensíveis e inculpáveis. Mas isso de fato só acontece se permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Isso é condicional. Então o Evangelho é alguma coisa que nos chama. O Evangelho é o poder de Deus para nos transformar. Mas o Evangelho também implica em perseverança. Esse é outro texto que vamos abrir com toda a calma. O último de hoje, Filipenses capítulo 1. Vamos lá? Filipenses capítulo 1, apenas o verso 27. Vamos ler? Somente portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e esteja convosco, ou esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis combatendo no mesmo Espírito, ou que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Então, a fé do Evangelho é algo pela qual você deve permanecer lutando com ânimo, e o Evangelho é algo que você deve, o quê? Portar-se de maneira digna dele. Está claro? Alguém que tem outra versão acerca do portar-vos dignamente? Quem tem outra versão? Outra palavra, ao invés de portar-vos? Oi? Portai-vos, isso. Como? Exerçam sua cidadania com dignidade. Alguém tem outra versão? Conduza-se. Conduza-se. Alguém tem mais outra? Vivam de acordo. Viver de maneira digna. Está claro, né? O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Filipos que há uma maneira de se portar com a qual essa forma de se portar se alinha com a maneira como devemos viver o Evangelho. Alguém tem a Bíblia King James fiel? Alguém tem? King James fiel? Você pode ler para mim? Por favor.
Ouviram a diferença? E a vossa conversa. Isso aí nos dá uma pista que a maneira de portar não está apenas nas nossas atitudes, mas também na nossa forma de falar. Você fala do que você faz. Não é à toa que o texto diz: a boca fala do que está cheio o coração. A palavra traduzida aí na Fiel dá essa ideia de alguma coisa que é dita e de um comportamento de falar mal, de usar mal as palavras. Isso diz muito mais a seu respeito do que você possa imaginar. Eu estava estudando essa semana um material muito interessante sobre neurociência. Esse material, o autor é um canadense e tem talvez um dos maiores laboratórios de análise de comportamento. E ele dizia sobre as murmurações. Alguém teve acesso a esse vídeo? Estava solto na internet, aí me chamou a atenção, eu entrei no site. Como o site é em inglês, às vezes, talvez você não tenha o acesso. Mas hoje em dia, pelo Google Tradutor, você brinca com inglês legal, assim. Pensando que eu leio inglês, eu não, boto no Google Tradutor. Ele diz que murmurações repetidas causam atrofiamento das capacidades cognitivas. Esse estudo foi publicado, uma parte dele, a outra estamos esperando. Ele falou que estaria publicando agora no final de 2027, final de 2026, início de 2027. Nós tivemos tempo até lá, né? Se Maranata não ocorrer antes, então poderemos trabalhar um pouquinho disso. Aquilo que você fala diz muito mais a seu respeito do que você imagina. A maneira como você lida com as palavras diz muito mais acerca de quem você é do que você imagina. Não ter filtro, achando que não ter filtro é uma questão de honestidade, a maioria das vezes é murmuração e falta de educação. Não, mas eu sou muito transparente. Eu falo o que vem na cabeça. Fale para você mesmo. Mas quando for falar com outro, use empatia. Para entender que ninguém é obrigado a ouvir os seus próprios despejos, nem a escutar o esgoto dos seus próprios pensamentos. Quando o texto trata da língua, eu nem sei por que eu estou falando disso. Por que a gente entrou nisso? Eu nem sei. Ele diz que a língua é como uma fagulha que pode incendiar uma floresta inteira. Quando o texto trata disso, ele diz: uma palavra dura suscita ira, tanto quanto uma palavra dura ou uma palavra
macia, suave, afasta o furor. Uma maneira digna de viver o Evangelho de Jesus implica em que também a nossa forma de conversar, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir esteja alinhada com Cristo a quem devemos imitar, pelo poder do Evangelho que nos transforma e nos chama para viver em sua graça e glória. A natureza do Evangelho com Cristo é muito diferente da natureza do Evangelho que se utiliza do que Cristo dá, como se isso bastasse. Estão entendendo o que eu quero dizer? Não basta. Nesse tempo, é um tempo onde nós precisamos repensar o Evangelho de Jesus. Repensar por quê? Por causa da farta oferta que temos nesse tempo de outro Evangelho, que é muito mais suave, humanizado, holístico, emocional, afetivo, do que o próprio Evangelho de Jesus. Que é muito mais coach. Que fala daquilo que você quer ouvir e te ensina passos para você chegar aonde você quer chegar. Isso não é Evangelho. O Evangelho começa com uma premissa simples. Alguém quiser vir após mim? Nenhum Evangelho que te proponham que não comece com renúncia, alguma coisa está errada. Se o Evangelho te propõe estar aqui para cantarmos um monte de músicas que falam do eu, do mim comigo, de palavras que levam você a saídas e soluções extraordinárias para alcançar aquilo que você quer, pode ter certeza que a renúncia passa longe. E se um dia fizermos isso como congregação, fuja de nós. Se algum dia propuser isso a vocês como igreja, fujam de mim. Porque só haverá duas possibilidades: ou eu perdi o caráter, ou eu perdi o juízo. Se eu perdi o caráter, não andem comigo. Se eu perdi o juízo, muito menos. O Evangelho começa com Cristo na cruz. E chega a mim por meio da renúncia. Tome a cada dia, nos termos de Lucas, a sua cruz e ande comigo. Qualquer outra coisa que não seja isso, não é Evangelho. Qualquer coisa que não te machuque para que você seja parecido com Jesus, que não te esfregue no chapisco para que você tenha ódio pelos seus pecados, e que não mexa na sua integridade para que você pense e repense, o seu caráter poderá ser qualquer outra coisa, menos Evangelho de Jesus. Ele nos dê graça para abrirmos esses textos devagarinho e o Espírito ir falando ao nosso coração e nos ensinando e nos corrigindo
e nos disciplinando para que sejamos parecidos com Jesus, para que o Evangelho possa nos tornar imitadores dele. Para que possamos viver da maneira digna dele. Porque quando isso acontecer, então também aquilo que vem em decorrência do Evangelho do Reino virá. Porque quando Jesus envia os discípulos para pregar o Evangelho do Reino, ele diz: expeli os demônios, curai os enfermos e dizei: é chegado a vós o reino de Deus. Só que Deus não dá o seu poder a quem não tem o seu caráter. Mas haverá um tempo, e não está longe, que nossos olhos verão. Assim como os discípulos de João Batista viram. Eles foram perguntar: Jesus era mesmo o Messias, se ele era mesmo o Evangelho. E o que Jesus responde para eles? Os cegos estão vendo, os aleijados andam, a língua do mudo canta de prazer. O que vocês acham? Há duas coisas no Evangelho que andam juntas: palavra, obediência e poder, manifestação de quem Jesus é. Não teremos uma, não tivermos a outra. E os dias que se aproximam carecem que tenhamos ambas. E comecemos a ver a glória manifesta de Deus caminhar pelas ruas, curando, restaurando, salvando, porque os tempos exigirão isso. Amém? Amém? Feche os seus olhos. Vamos rogar ao Senhor que nos ajude.